Nos últimos dias, um assunto tomou o coração e as mentes de muitas pessoas. A inteligência artificial, a inteligência feita por computadores, né? Que a gente fica vendo aqueles filmes que tem os robôs que começam a pensar, né, sozinho. Parece estar se tornando uma realidade. Existe uma nova ferramenta que as pessoas estão comentando por aí, chamada ChatGPT, que ele é uma inteligência artificial tão aprimorada que parece que você está conversando com uma pessoa e ele responde aquilo que a gente pergunta de maneira bem completa, bem coerente, bem assertiva e com muito conteúdo, de maneira que tem gente já nem mais pesquisando as coisas no Google, mas pesquisando nessa ferramenta. Recentemente eu estava aqui estudando sobre a vida de Josué e eu pretendo trazer para vocês umas 3 mensagens sobre isso. A gente vai estudando, tem esse texto legal, tem aquele outro texto, aí fui estudando várias passagens de Êxodo, de Números, e eu me perguntei, estava aqui vendo algumas matérias sobre essa inteligência artificial, e eu me perguntei assim, e se eu pegasse um desses textos que eu estou aqui estudando, meditando, e pedisse para ela fazer uma mensagem, o que será que sairia? Será que sairia algo bom? Será que de repente ela pode se tornar uma ferramenta de trabalho de muitos pastores, né? De repente aqui, ó, em vez de eu só pegar um comentário bíblico, em vez de eu só, né, pesquisar aqui na internet alguma coisa de algumas pessoas que você confia, eu posso ir na inteligência artificial e pedir para ela me fazer informações sobre aquele texto bíblico. E se eu fizer isso, será que ela vai me responder dentro do espírito bíblico? Ou ela vai me responder criticando o texto bíblico, sem acreditar no texto bíblico, sem, assim, querer o bem das pessoas ao ler o texto bíblico? Ela pode não responder como um pastor responderia, mas como um estudioso de uma academia, como um crítico, né? Será que ela responde no espírito que eu quero que ela responda? Será que ela me será útil? Aí eu fiquei com essa dúvida e comecei a pesquisar nela, falar com ela. Antes de mais nada, naquele espírito das pessoas de 1999, que quando chegou a internet ali por meados da década de 90, muitas pessoas não sabiam o que era. Aí muitas reportagens, né? Muitas pessoas chegavam dizendo, a rede mundial de computadores chegou, né? E ela vai mudar a sua vida. Quem não está na internet, o seu negócio vai acabar. Não tinha essas notícias? Hoje aparece essa nova ferramenta de inteligência artificial. Antes de eu começar, só para você não ficar muito perdido, eu fui na própria ferramenta e perguntei para ela o que ela é, para você poder entender, né? Eu fui assim, ó, eu entrei lá no ChatGPT, que é essa ferramenta, e perguntei assim para ela, presta atenção, o que é o ChatGPT? E quem é o seu responsável ou empresa criadora? E mais, qual foi o propósito de criar essa ferramenta? Aí ele vai explicar para vocês o que ele é, para que você não fique voando, né? Eu tenho alguns seguidores que eles agora que aprenderam a usar o YouTube, né? Agora eles mexem assim, ó, no computador, mas não tem muita intimidade. Vai que eu tenho aqui, ó, uns 15, 20% de pessoas que estão me escutando que não sabem nem para onde vai isso que eu estou falando. Mas você só precisa entender que é uma ferramenta onde os computadores e seus algoritmos tentam nos responder da melhor maneira possível, como se fosse um ser humano, entendendo o que nós estamos falando. Veja só, o ChatGPT, olha o que ela me respondeu, certo? Ela falando dela mesma, né? Disse assim, ó, o ChatGPT é um modelo de linguagem treinado pela OpenAI, que é a empresa, né? Uma empresa de inteligência artificial com sede em São Francisco, Califórnia. Ele foi criado com o propósito de fornecer uma interface de conversação natural e intuitiva para que as pessoas possam obter informações e respostas de forma rápida e eficiente. Isso foi o que eu falei com vocês, né? O modelo foi treinado com milhões de exemplos de textos e é capaz de responder a uma ampla variedade de perguntas e tarefas. O objetivo é tornar a tecnologia de inteligência artificial mais acessível e fácil de usar para as pessoas em todo o mundo. Então aqui é uma questão que a gente poderia só pontuar, de que ele usa milhares de textos que estavam na internet, em outros lugares, para tirar essas informações, de maneira que eu vou perguntar algo aqui e ele vai pegar nessa base de dados, organizar de uma forma e me devolver. De uma certa forma, ele não está criando conteúdo do nada, ele está organizando todo esse conteúdo humano nessas respostas. Então, eu acho que se eu perguntar alguma coisa bíblica, de repente ele vai pegar de algum blog
blog do pastor, algum lugar que a gente escreveu sobre isso, algum livro que está escrito esses assuntos e vai me devolver. Veja, existem milhares de vídeos na internet sobre o que é o ChatGPT e algumas questões de como ele é usado, e você pode pesquisar isso por aí. Não vamos mais perder tempo nisso. Mas como eu estava usando pela primeira vez, e antes de entrar no nosso desafio mesmo, pedir para ele fazer uma mensagem, eu fiquei vendo assim, será que ele sabe me falar um pouco sobre a vida de Josué? Será que eu poderia ter informações sobre ele? A título da gente esquentar os motores, eu vou mostrar o que foi que eu perguntei para ele, para a gente começar a entender se ele realmente sabe responder as coisas. A primeira pergunta que eu fiz para ele, vai me acompanhando. Hoje eu não estou trazendo para você uma mensagem clássica, hoje eu estou trazendo para você uma ferramenta disruptiva e como de repente a fé pode se relacionar com ela e como eu me impressionei a usar ela e de repente lhe ajuda a aprender o que está acontecendo e a fazer suas próprias reflexões. Veja só, preste atenção que eu perguntei para ela para ver se ela entendia do assunto, né? Eu disse assim, olha, por favor, me descreva uma cronologia com os principais pontos da vida de Josué na Bíblia, o sucessor de Moisés. Eu quis colocar assim, referência para ela saber de quem eu estou falando, né? Podia falar de outro Josué e ela não está entendendo. O Josué da Bíblia, que foi sucessor de Moisés. Aí ela entendeu de quem eu estava falando, né? Aí ela escreveu algo muito legal. Ela disse, ó, José nasceu e cresceu como escravo do Egito. Lá na frente ela disse que ele distribuiu as terras conquistadas entre as tribos de Israel. Ele foi dizendo bem direitinho as coisas. Eu achei legal, ó, enumerou como pontos, né, ali fazendo tópicos. Se fosse um aluno, né, respondendo isso numa classe de escola dominical, você ia dizer assim, rapaz, esse aluno é inteligente, esse aluno está coerente. Eu gostei que ela terminou dessa forma, ó. Estes são os pontos principais da vida de Josué descritos na Bíblia. Ele é lembrado como um líder corajoso e fiel que levou o povo de Israel à terra prometida. Nós estamos só aquecendo nossos motores. Eu estou perguntando coisas para ver se ela entende do assunto e como é que ela responde. Uma coisa que a gente aprendeu nesse primeiro momento é que ela não falou mal de Josué. Ela falou assim, ele é lembrado como líder corajoso, líder fiel, que fez muitas ações positivas, então eu já fiquei mais feliz. Olha, não vou encontrar uma inteligência artificial que está querendo me criticar, me apontar, que não vai servir para meu estudo pessoal, né? Mas de repente ela tá minha amiga, né? Ela consegue falar dos meus assuntos sem ficar brigando comigo. Então eu achei legal essa primeira resposta. Mas e se fosse pedir para ela fazer lições? Lições é algo de um professor, lições é algo de um pastor, lições é algo de um líder, né? Que ele quer trazer, ó, como a gente deve viver, como a gente deve se portar, como a gente deve se animar, tem a ver com a moral humana, né? Então eu pensei assim, vou perguntar para ela, vou pegar aqui um capítulo desse que eu estou estudando para fazer uma mensagem para vocês, que estou estudando esse capítulo, Josué capítulo 4. Estava estudando aqui. Aí eu pensei, rapaz, aqui dá uma mensagem para as pessoas. Será que ela consegue me dar lições sobre esse texto? Lições que poderiam realmente ser usadas na vida das pessoas? E eu pensei, isso é mais um para a gente esquentar os motores, para a gente perceber como é que ela trata as questões. Eu disse assim, olha, que lições e reflexões para a vida das pessoas poderiam ser tiradas do livro de Josué, capítulo 4? Aí ela respondeu, ó, 4 pontos. Eu gosto dessa maneira que ela organiza as coisas. Ela parece ser uma pessoa que está fazendo um esboço, né? Se eu fosse eu fazendo esboço, eu ia botar. Pastor Batista não faz isso, né? Tem a introdução, 3 pontos e a conclusão. É mais ou menos um esboço bíblico, né? Eu vou ler esse aqui, que eu acho esse aqui foi um dos mais relevantes pontos que ela colocou, e isso serve de reflexão para nós. Preste atenção, olha. O testemunho poderoso. As 12 pedras colocadas no Rio Jordão foram um testemunho do poder de Deus para gerações futuras. E isso nos ensina a importância de sermos testemunhas fiéis da fidelidade de Deus e compartilharmos nossa fé com outras pessoas. Olha, ela está nos ensinando e dando lição que a gente tem que ser uma testemunha fiel e compartilhar a fé com outras pessoas. A inteligência artificial está bem assim cristã, né? Está bem legal. Ela pega o espírito da minha pergunta, ela pega o espírito bíblico e tenta nos trazer o melhor do que é essa lição. E eu gostei disso, ó. Essas são apenas algumas lições e reflexões valiosas que podem ser tiradas do livro de Josué, capítulo 4. A Bíblia é cheia de ensinamentos valiosos que podem ajudar as pessoas em sua jornada espiritual e a sua vida cotidiana.
Nesse momento eu já comecei a me sentir ultrapassado e também comecei a perceber que a inteligência artificial está mais crente que muita gente, né? E está dizendo, rapaz, a Bíblia é cheia de lições preciosas. Oh, rapaz, eu estou gostando desse negócio, ele parece que é amigo da gente, né? Parece até que tem fé, né? Eu sei que se fosse outra pessoa perguntando assim, dizendo assim, critique esse texto e diga que ele não é verdade. Talvez a inteligência artificial fosse fazer um texto totalmente contrário. Mas o fato dela conseguir, né, me entender e falar dentro do espírito do que eu gostaria que ela falasse, me traz um sentimento muito bom, sabe? Me diz que isso pode ser uma ferramenta boa para a gente utilizar mais para frente. E se eu quisesse agora, eu não sou um pastor iniciante, né? E eu não sou um professor também muito iniciante. E às vezes eu gosto de aprofundar, fazer associações bíblicas. Será que ela me ajudaria nesse processo de fazer associações bíblicas? Será que ela aprofundaria mais uma questão de um texto? Eu fiz algumas perguntas e todas elas foram muito bem respondidas. Uma das que eu fiz está aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, existe alguma associação bíblica que poderia ser feita sobre essas 12 pedras? Outras passagens que podem servir de complemento ou de complementação simbólica? Tá vendo que a minha pergunta também é bonita, né? Eu acho que quanto mais bonito a gente pergunta, melhor a resposta dela, né? Quanto mais você sabe o que está procurando, melhor ela vai te entregar o ouro. Mas lembrando que eu estou aqui esquentando os motores com vocês, aprendendo como ela trabalha e mostrando para vocês como é que ela responde as coisas e as minhas opiniões sobre isso. Logo mais, ela vai fazer uma mensagem completa. Eu pedi para ela fazer uma mensagem e eu vou dar aqui um plus a mais, algo interessante que vai ser muito curioso. Veja, aí ela respondeu aqui sobre as 12 pedras, da seguinte forma: as 12 tribos de Israel podem ser comparadas às 12 pedras, né? Quando Josué estava conduzindo as 12 tribos, ele escolheu um de cada tribo, né? Uma pessoa para levantar uma de cada pedra e fazer um memorial. Então aquilo representava as 12 tribos de Israel. De outra forma, ele fala, os apóstolos de Jesus, as 12 pedras também têm essa referência. Aí ela falou um aqui que eu nem estava sabendo, olha, a fundação da Nova Jerusalém, as 12 pedras do Rio Jordão também pode ser associada às 12 pedras fundantes da Nova Jerusalém. Eu não sabia que tinha isso não, disse que está descrito em Apocalipse 21. Olha só, eu não tinha essa referência, mas ele já me trouxe aqui. Agora, o ponto 4 foi um ponto que eu preciso parar com vocês e fazer uma pontuação aqui, né? Botar minha colher aqui que eu achei esse ponto 4 fundamental para o nosso momento. Diz assim, olha, o trabalho de Deus, o que essas 12 pedras podem ser associadas na Bíblia? O trabalho de Deus na vida de cada pessoa. Finalmente, as 12 pedras podem ser vistas como símbolo do trabalho de Deus em nossa vida, com cada pedra representando uma transformação ou um passo em direção à vida mais próxima de Deus. O quarto ponto está fazendo uma conexão humana e simbólica. E geralmente a gente entende que uma máquina consegue responder questões objetivas, questões associativas claras, mas ela conseguiria aplicar no coração, fazer uma associação humana de 12 pedras com 12 transformações no coração humano de maneira que ela está colocando aqui. Ela pode ter buscado isso de algum texto, de algum pastor realmente, né? Mas o fato dela entender que isso era relevante para a nossa resposta e colocar como uma das seleções, eu achei que ela entendeu o contexto simbólico do que estava acontecendo. Isso foi muito significativo para mim. Me trouxe assim, olha, realmente estamos chegando num ponto onde o computador não responde apenas coisas diretas e objetivas. Ele começa a entender o contexto humano e aplicar na nossa vida. E você percebe que ele está assim, sempre falando de maneira positiva sobre as questões cristãs e da Bíblia. E espero que continue assim. Bom, eu vou começar a partir para o nosso propósito aqui, o de trazer uma mensagem bíblica através da inteligência artificial. Eu escolhi um verso para ficar mais fácil, né? De repente aqui vai ser uma mensagem para o seu pequeno grupo. Veja só, o verso que eu escolhi é o de Josué, capítulo 3, verso 7. Esse verso foi escolhido porque eu quero fazer uma mensagem sobre esse verso, né? Então assim, eu quero fazer, já tenho na minha mente mais ou menos o que eu ia começar a construir, mas isso não significa nada, que eu começo em um ponto,
quando termina a mensagem, ela virou outra coisa, né? Porque durante o processo de eu construir a mensagem, o Espírito Santo vai trabalhando, a minha mente vai para algum lugar e de repente eu começo num texto e no final não estou nem mais usando aquele texto, né? Transformei em outra coisa. Mas veja, eu peguei esse verso que é um que eu estou apaixonado. Diz assim, Josué capítulo 3, no verso 7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Vou repetir porque de repente você ainda não pegou. Diz assim, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Bom, agora eu preciso, antes de tudo, entender se ela sabe o que significa esse verso ou se ela entende o espírito desse verso, antes de eu pedir para ela fazer uma mensagem bíblica, porque eu ainda quero entender se ela está compreendendo do assunto, se ela está entendendo, se vai dar certo, e também eu quero ter alguma inspiração nesse verso. Eu não falei que me apaixonei? De repente eu já estou pesquisando, é para mim, hein? Diz assim, ó, no livro bíblico de Josué, eu sempre coloco essas referências para ela entender bem direitinho do que eu estou falando. No capítulo 3 e no verso 7, Deus fala que vai honrar Josué como... Como podemos compreender esse verso de maneira mais extensa? O que significa exaltar Josué? Fiz uma pergunta bonita, né? Eu sou bom de fazer pergunta. Aí ela foi respondendo aqui, você pode até travar aí dar pausa no seu vídeo para ver toda a pergunta, mas eu vou ler só o último parágrafo. Diz assim, esse verso pode ser entendido como uma promessa de Deus de que ele estará com Josué e o guiará em sua jornada. Isso é importante porque mostra que Deus está trabalhando a nosso favor, fortalecendo-nos e nos capacitando para realizar a sua vontade. E temos que ter fé em Deus, podemos ter a certeza de que Ele está conosco e nos exaltará em sua presença. Meu irmão, isso aqui é uma mensagem bíblica já. Isso aqui já é o final de uma pregação, né? Eu estou aqui pregando com vocês, né? Digo assim, esse verso pode ser entendido como uma promessa de Deus e que ele estará com Josué e o guiará em sua jornada. Isso é importante porque mostra que Deus está trabalhando a nosso favor, fortalecendo-nos e nos capacitando para realizar a sua vontade, né? Já dá para fazer uma embocadura aqui. E o que ele está falando não é relevante? Não é importante? Não é legal? Eu vou perder meu emprego, não vou não? O povo vai perder o emprego, o negócio está muito bom, ó. Vamos lá. Agora eu vou começar uma introdução aqui com ela para a gente fazer a nossa mensagem. E eu tive uma ideia. Essas inteligências artificiais, elas gostam de pegar os textos que estão na internet e elas conseguem modular até os estilos das pessoas. E eu pensei, será que ela consegue imitar alguém? Não só fazer uma mensagem, mas fazer uma mensagem com o estilo de uma pessoa. E vejam só quem foi a pessoa que eu pedi para ela imitar. Olha só, esse aqui vai ser o princípio da nossa mensagem. E na pergunta, você sabe que eu sei fazer perguntas boas, na pergunta está aqui o ouro de como é que vai sair essa mensagem. A pergunta já contém a semente da mensagem. Veja só, olha, vou fazer a primeira pergunta e vocês vão ver aqui um mistério, hein? Você consegue escrever imitando o estilo de alguma figura pública? Olha o que ela me respondeu. Claro, como treinado modelo de linguagem da OpenAI, posso imitar o estilo de escrita de muitas figuras públicas diferentes. Qual figura você gostaria que eu imitasse? Ela ainda me pergunta, né? Posso imitar escritores, políticos, personalidades da televisão e outros. Por favor, forneça mais detalhes para que eu possa fazer a imitação o mais precisa possível. Aí, o que eu respondi para ela? Veja só, aqui é o princípio, é a pergunta que vai gerar a mensagem. Preste atenção. Gostaria que você considerasse toda a nossa conversa sobre a vida de Josué. Eu já comecei assim tentando puxar o assunto, né? Para ela pegar aquelas respostas que ela estava dando e colocar junto. E principalmente o capítulo 3, verso 7 do seu livro, que foi aquele que a gente conversou. Para fazer uma mensagem no estilo do pastor do YouTube, chamado Felipe Seabra. Vou pedir para ela me imitar, hein? Já pensou? Será que ela vai fazer uma mensagem igual a mim? Aí disse assim, a ideia central, eu estabeleci o argumento, né?
vou dar uma chance aqui, vou colocar um argumento para ela. A ideia central é estabelecer que Josué passou muito tempo vivendo com Moisés, trabalhando e sendo fiel até o dia que chegou o momento dele ser honrado e assumir a liderança, incentivando as pessoas ao falar que na vida delas também chegará o dia delas serem honradas por aquilo que elas têm feito hoje. Então, coloquei um argumento, coloquei aqui o propósito, o que eu quero levar as pessoas a pensar e pedir para ela me imitar. Aí a minha pergunta para você é, será que ela conseguiu? Eu estou fazendo uma atenção, né? Será que ela vai fazer uma mensagem igual a mim? Será que ela conseguiu reproduzir o meu estilo? E será que saiu uma mensagem boa que dá pra gente utilizar, né? Que dá pra gente pensar assim, rapaz, só a pergunta já tá trazendo uma mensagem, né? Mas será que ela desenvolveu isso bem, né? E aí vai ficar aqui. A partir de agora eu vou ler com vocês. Veja só, será que a gente vai usar isso na nossa vida? E será que ela... Eu já vi que ela tem um espírito bíblico, ela entende mais ou menos o que está acontecendo e faz lições preciosas. Só com o que eu já fiz até aqui, eu acho que já posso responder que sim, parece ser uma ferramenta boa da gente usar, pelo menos nesse momento. Não sei como é que isso vai se evoluir no futuro, se as pessoas vão colocar lá algum algoritmo que vai começar a não fazer palavras assim tão positivas, né? Mas por enquanto eu tô achando que tá bom. Bom, a partir de agora você vai ver a mensagem que ela fez. Não foi uma mensagem muito longa, são 4 parágrafos nesse espírito da pergunta que a gente colocou. Mas ela coloca algumas coisas legais, tipo, minha querida comunidade. Ela começa fazendo uma apresentação, é uma mensagem, né? Minha querida comunidade, é um grande prazer para mim estar aqui hoje para falar sobre Josué, um dos maiores líderes da história bíblica. No capítulo 3, versículo 7 do livro de Josué, a palavra de Deus nos diz que ele seria honrado. E, meus irmãos e irmãs, eu quero lhe dizer que assim como Josué, vocês também serão honrados. Pense, tá parecendo um pregador, né? Uma pessoa que está falando para um público grande. Ele conseguiu, pelo menos, mimetizar um pregador ou um palestrante, né? Josué passou muito tempo ao lado de Moisés, trabalhando e sendo fiel. E é exatamente isso que eu quero destacar hoje. Vocês têm que ser fiéis a Deus e ao seu chamado. Assim como Josué foi, vocês têm que trabalhar arduamente, buscando sempre honrar o Senhor em tudo que fazem. E chegará o dia em que vocês serão honrados. Não importa quanto tempo isso leve, não importa quantos obstáculos você tenha que enfrentar. Já estou aqui até pegando a embocadura do texto. Ó. Sejam fiéis e trabalhem arduamente. E chegará o dia em que vocês serão honrados. Vocês serão reconhecidos pelo que são e pelo que fazem. Lembre-se disso hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Não desanime, não se sinta desapontado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e esse plano inclui honrá-lo. Então, mantenha-se fiel e trabalhe arduamente. O dia da sua honra chegará. Amém. Ô glória, receba aí, meu irmão, porque aqui a inteligência artificial já fez sua administração, já usou até umas palavras bonitas, hein? Não desanime, rapaz, vai chegar o dia, não importa quanto tempo dure, vai chegar, meu irmão, segura aí. Eu tô achando legal, eu tô achando que de repente sai até uma coisa boa pro reino de Deus, né? Tem tanta gente fazendo umas mensagens tão ruins, né? De repente começa até a melhorar as mensagens do povo. Bom, no centro de tudo isso está uma pergunta bem elaborada. Eu falei o argumento, eu falei como é que eu queria que ele desenvolvesse e falei mais ou menos a lição que eu quero trazer. Se você fizer boas perguntas, ele pode trazer mensagens mais valorosas. E não significa que você precise usar nessa forma que foi construída. Como um bom construtor de texto, você pode fazer mais 2 ou 3 perguntas, desenvolvendo cada ponto desse. Você poderia, por exemplo, perguntar, desenvolva aí um pouco mais sobre a necessidade das pessoas, que as pessoas têm de serem honradas, sobre a crise que é não ser reconhecido. E aí ele poderia fazer mais textos que você ia colocando aqui e desenvolvendo uma mensagem mais interessante. Eu achei legal. Agora, você gostou? Escreve aí nos comentários se você gostou desse texto que eles fez, né? Da maneira como ele construiu ou o que você está achando dessa ferramenta. Você seria abençoado por essa mensagem? De repente, se você ouvisse essa mensagem algum dia no seu pequeno grupo, no seu momento especial, numa devocional, num livrozinho como esse aqui, ó. Vou pegar para você. Tá aqui, ó.
Gotas de Consolação para a Alma, Hernandes Dias Lopes. Aí tem aqui, ó, cada paginazinha, um textinho, né? De repente você visse esse aqui, né? Rapaz, o texto bíblico, Josué capítulo 3, né? Aí vem essa explicação aqui da inteligência artificial. Será que ela já seria capaz de fazer um livro devocional para nós? Rapaz, aí, olha só, talvez, pelo que eu tô vendo, não seria. Eu já peguei uns livros devocionais muito ruins. Se for nesse nível aqui, eu já estou mais feliz. Agora, a pergunta que fica, a segunda pergunta, né? Será que ela conseguiu me imitar? Eu acho que de repente, eu não tenho muito texto escrito na internet, eu não tenho, sei lá, muita presença para ela conseguir me imitar direito. Mas algumas coisas eu percebi que podem ser parecidas. Por exemplo, ela usa meus irmãos e minhas irmãs. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar quando eu estou pregando é usar o feminino também, né? Assim, você é homem de Deus e mulher de Deus, né? Eu sempre uso o feminino e o masculino para que as pessoas se sintam representadas também, né? Às vezes tá lá a irmã, ela escuta assim, você minha irmã, aí ela, meu Deus, né? E eu gosto de usar assim, ó, você homem de Deus, você mulher de Deus. Então ele está sempre usando meus irmãos e minhas irmãs. Então eu acho que isso de repente pode ser algo que se assemelha comigo. Talvez, olha, uma das coisas que eu não falei na minha pergunta foi sobre chamado. E ele fala sobre ser fiel ao seu chamado. Olha, muito daquelas minhas palavras que eu sempre falo com vocês, está inclusa a palavra chamado. Eu sempre falo de ser fiel ao seu chamado, que se você viver segundo o chamado de Deus para a sua vida, você está vivendo segundo os propósitos e fazendo a vontade dele ser realizada. Eu sempre falo de chamado. Então ele ter citado chamado, eu achei algo parecido. Olha, eu consigo me ver falando essas frases, não importa quanto tempo isso leve, e também consigo me ver incentivando as pessoas a não desistir, a não desanimar. Então ele foi bem forte, deu muita ênfase a esse momento, repetindo essas frases, e eu me vi nessas frases. Eu consigo dizer, meu irmão, não importa quanto tempo demore, meu irmão, aguenta, segura, Deus vai fazer, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então eu achei que pelo menos nesses pontos ela foi semelhante, mas não consegui encontrar assim, meu estilo mesmo nessa construção. De repente não fiz a pergunta da maneira que eu deveria ter feito e nem desenvolvi muito bem. No espírito de ajudar essa inteligência artificial a me conhecer melhor, eu dei um feedback para ela. E o feedback serve para vocês entenderem por que não está muito parecido comigo. Como é que eu faria uma mensagem como essa e por que ela não está tão parecida? Isso aqui é mais como curiosidade para a gente, sabe? Para esse momento nosso que a gente está refletindo sobre como ela pode imitar pessoas, por que ela não me imitou direito? Aí eu fui ensinar ela que vai que lá na frente eu quero pedir de novo, né? Me fale de novo uma mensagem como o Felipe Seabra. Se ela aprendeu comigo agora, ela pode até responder melhor, né? Disse assim, ó, posso te dar um feedback? Posso te dar, assim, um conselho? Eu sou o Felipe Seabra, ó, que você tentou imitar, né? Eu não achei a imitação muito fiel. Poderia começar com uma ilustração, né? com uma história. Os irmãos sabem que eu sempre começo com uma história, falo de um caos da vida, né? Faço algo assim para você se conectar. Poderia começar com uma ilustração, uma história de vida que introduz o assunto. Depois, a gente vai construir uma problematização. A partir dessa história, eu crio um conceito que eu trago um problema para a vida das pessoas. Mas eu digo que você está passando por isso também? Será que você não está meio desamparado? Será que você não está sozinho? Será que você não está se sentindo desconectado de Deus? Eu faço perguntas e problematização segundo aquela história inicial que eu contei. Aí depois eu disse assim, ó, mostrando como as pessoas sofrem quando não são reconhecidas, né? Então entraria contexto bíblico nesse momento. Então eu faria uma história, depois eu mostraria a problematização de por que é um problema as pessoas não serem reconhecidas, e depois eu faria o texto bíblico, chamaria o Josué, né? Então eu mostraria o texto bíblico, depois faria uma contextualização desse momento da vida de Josué, mostraria, né, o que estava acontecendo com Josué, quem ele era, por que isso era importante. E depois incentivaria as pessoas que elas um dia serão reconhecidas. Até aí foi o que ele fez, né? Deu aquela incentivada. Mas então, como Felipe Seabra, que sou, né?
E eu sempre traria uma reflexão crítica do tipo, mas por que, mesmo trabalhando bem e sabendo que Deus honra quem trabalha bem, por que não estamos sendo reconhecidos? Será que de fato estamos trabalhando bem? Então, desenvolveria alguma exortação sobre isso. Estou dizendo isso para lhe treinar melhor. Entendeu? Eu entreguei, foi minhas cartas para você agora, né? Meu jeito de ser, né? Mas eu estava aqui explicando, vai que ela entende melhor, né? Faz até umas pregação melhor para quem for pesquisar. Então eu estava aqui explicando para ela, por que você não me imitou legal? E talvez, eu não sei se a inteligência artificial consegue chegar nesse nível de construção que eu levei minha vida toda para construir. Talvez eu tenha que dizer muito para ela o que ela tem que fazer para ela conseguir construir, e no fim sou eu que estou dizendo tudo que ela tem que dizer, né? Eu não posso só fazer uma pergunta assim, fale como Felipe Seabra sobre esse texto, e ele construir dessa forma que eu estou falando, eu acho que ela não faz. Eu acho que ela ainda está muito básica, ou muito dentro daquilo que é uma devocional, que é algo mais tranquilo, trazendo as conceituação direta, mas de repente ela não está construindo ainda muito bem essas nuances que um bom pregador consegue fazer, então talvez ainda esteja com o meu emprego garantido, né? Pelo menos por algum tempo. Mas esse negócio de computador aprende rápido, e de repente, daqui a pouco ela está fazendo umas mensagens melhor do que eu, com os estilos de outras pessoas, e muito melhor, e daqui a pouco eu foi ultrapassado e você não está nem mais querendo me ouvir, né? É possível, né? É possível. Então vou começar a pensar na minha loja de coxinha de novo, né? Bom, aí ela respondeu assim, claro, compreendi sua observação e sugestões. Agora farei um novo texto com base nessa dica. Olha, eu fui treinar a inteligência artificial, ela vai agora roubar meu emprego, né? Agora ela vai fazer uma mensagem mais parecida comigo e daqui a pouco ela tá fazendo mesmo igualzinho. Mas a resposta que ela deu aqui, eu não vou trazer para vocês, porque vai que eu gostei tanto, que eu vou trazer uma mensagem depois dessa resposta que ela trouxe, né? E também não quero mostrar para vocês que ela conseguiu fazer, vai que ela rouba realmente meu emprego. Então eu estou preocupado também, eu gostei, mas eu fiquei preocupado. E você? Você achou que é uma ferramenta boa de usar? Você achou que é uma ferramenta que é possível, né, aplicar? Você de repente num pequeno grupo, não sabe para onde vai, está com a cabeça confusa, né? Não consegue extrair nada da passagem bíblica, está aí sem saber, né, o que fazer. Vai ali, de repente pergunta assim, me dá assim 3 temas bíblicos para se aplicar em pequeno grupo. Ela já dá uns 3 temas, você escolhe um e diz assim, faça aqui um pequeno estudo sobre esse texto. Ela já faz o pequeno estudo, você só senta, prega e de repente tá todo mundo dizendo que você melhorou tanto, né? Rapaz, você nem sabia abrir uma Bíblia e de repente você está fazendo uma palavra como essa. O que aconteceu com você? Foi o Espírito Santo? Aí é só você não contar que foi o ChatGPT, né, que fez isso. Eu acho que tudo é ferramenta, tudo que a gente pode usar para abençoar as pessoas é uma bênção. A internet é uma ferramenta, o YouTube é uma ferramenta, o Word é uma ferramenta, os comentários são uma ferramenta e por enquanto eu estou vendo essa ferramenta com os olhos positivos. Pode ser que mude no futuro, pode ser que isso seja uma tragédia, pode ser que ela comece a falar coisas que não são coerentes com o evangelho e isso prejudique toda uma nação. Mas os seres humanos também já estão fazendo isso. Vamos seguindo aí o passo para ver o que acontece. Você gostou dessa minha aplicação sobre hoje? Dessa minha trazer algo moderno que está acontecendo aí para você saber, para você se identificar e de repente você tirou até uma palavrazinha para a sua vida. Amigo, não desista. Não desista de trabalhar. Pode ser que um dia Deus vá honrar você perante os seus inimigos. Um dia ele está preparado para que seja o dia da sua grande virada, né? Então não desista não, continue trabalhando, sendo fiel a Deus, fiel ao seu chamado. Deus está olhando o seu trabalho, Deus está olhando o seu suor. Veja, um dia as portas vão começar a se abrir. Eu estou preparando a mensagem ainda. Quando eu lançar, você vai ver que ela vai ter o meu estilozinho. E será que eu imitei o ChatGPT ou se eu fiz do meu coração? Aí você vai ficar na dúvida, porque a coisa está mudando tanto, quem sabe, né? Eu vou ficando por aqui. E como sempre, eu dou aquela oportunidade do irmão me abençoar. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com.
No mais, não se esquece de ver se você está inscrito no canal. Aperta aí no sininho para você sempre ser avisado quando sair um vídeo novo. E não esquece de compartilhar com o maior número de pessoas. Vai lá, manda o vídeo para sua tia, que não sabe nada do ChatGPT. Manda aí pro pessoal do grupo, tá certo? Combinado? Olha, uma boa semana para todos vocês. Que Deus lhe abençoe profundamente. E até o próximo vídeo.